Olá, seja muito bem-vindo ao Unicast, o podcast da Unicatólica. Nós estamos aqui mais uma vez para a gente fazer essa troca de conhecimento, essa troca de ideias com os nossos convidados especiais. Nós estamos concluindo o mês de agosto, mês alusivo ao Agosto Dourado, de incentivo à amamentação. E hoje eu estou recebendo aqui uma consultora em amamentação, acadêmica de nutrição aqui da Unicatólica, minha amiga Carol Araújo. Seja muito bem-vinda ao Unicast. Obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a amamentação, falar um pouquinho sobre as principais dúvidas que aparecem sobre esse tema. Eu espero que seja, assim, bem enriquecedor, né? Com certeza. Durante os próximos 20 minutos, você vai nos ouvir e, quiçá, vai tirar alguma dúvida, alguma informação que seja esclarecedora para você. É verdade ou é mito, né? Daqui a pouquinho a Carol vai trazer para a gente alguns mitos e algumas verdades sobre a amamentação. Mas, Carol, para a gente começar, nos bastidores a gente estava conversando e você trazia a informação de que anualmente, quando o Agosto Dourado ele é lançado, ele vem sempre com uma temática, né? Isso. Esse ano não é diferente, então traz consigo uma temática. Qual temática é essa e que visão, né? Aonde quer esse projeto chegar trazendo essa temática para a realidade hoje? Pronto. Esse ano de 2024, o Agosto Dourado, ele traz o tema amamentação para todos, né? Que é principalmente olhando para as pessoas em situação de risco. Por quê? Porque tem algumas pesquisas que falam que quanto menor a condição financeira daquela família, né? Quanto maior a situação de vulnerabilidade, menor o tempo de amamentação. Então, nesse Agosto Dourado a gente tem refletido e principalmente é um mês para não só refletir, mas para incentivar políticas públicas que possam dar um suporte a essas famílias para que a amamentação ela aconteça de uma forma mais prolongada, né? E realmente é para movimentar os setores públicos, para movimentar as famílias, para movimentar o olhar da sociedade para essa temática da amamentação. E esse ano especial para essas camadas menos favorecidas, para essas famílias menos favorecidas, né? Para que elas tenham suporte, né? Porque se pensar assim, mas é a mãe, né? Quer dizer, a gente sempre tem um olhar para a mãe. É a mãe que não quer amamentar, mas essa mãe, ela tem esse suporte na rede pública, né? Desde o seu pré-natal. Às vezes essas pessoas menos favorecidas, às vezes já têm uma dificuldade também de engajamento no pré-natal. E depois no pós-parto, elas conseguem o auxílio no parto ali, na amamentação. E após o parto, né, ela precisa, às vezes, já começar a trabalhar. Então, às vezes, ela acha que a amamentação não é o recurso mais fácil, né, porque precisa sair. Ou se coloca na creche. Ela tem esse suporte ali na creche para poder continuar amamentando. Ela consegue deixar leite ordenhado. Então, assim, são várias camadas ali da sociedade que precisam se movimentar para que essas mães amamentem. E ainda tem também as situações, assim, de mães negras, por exemplo. Eu não sei se você sabe, Wendel, mas também as mães que são negras, por conta da cor da pele, sim, elas acabam também tendo mais preconceito na amamentação, elas sofrem mais em relação à amamentação. Por exemplo, quando você tem uma pele branca, de uma forma bem prática aqui, só porque às vezes a gente não consegue imaginar, né? Se você tem uma pele branca, quando você tem uma inflamação, ela fica avermelhada. Se você tem uma pele negra, quando você tem uma inflamação, por exemplo, uma mastite, uma inflamação ali no seio, ela não vai ficar avermelhada da mesma forma de uma pele branca. Então, a pessoa ela precisa também saber atender essa mãe de pele negra, porque ela sofre mais preconceito. Ela vai ter que escutar o relato materno, ela vai ter que saber quais são as características daquela pele. Então, esse mês de amamentação é mesmo para poder ter esse olhar e dar suporte a essas mães, dar suporte a essas famílias menos favorecidas para prolongar esse período da amamentação, que é um período. Por que chama assim dourado? Por que chama assim o agosto de ouro, né? Digamos assim. Porque dentro da saúde, a hora dourada, a hora de ouro, né? É aquela hora que vai ter um impacto não só naquele momento. Vai ter um impacto prolongado. Por exemplo, digamos que na emergência, eu não sou da enfermagem, eu sou da nutrição, mas eu acho que eu não vou falar besteira agora. Ó. Na emergência, se você não agir naquela determinada hora de ouro, talvez você perca aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não reaja mais, né? Então, na amamentação, o que é que a gente chama de hora de ouro, naquela hora dourada? Às vezes, aquela hora ali do pós-parto.
em que a mãe precisa colocar o bebê no seio, para o bebê pegar o seio, a gente chama a hora dourada. Por quê? Porque ela vai ter um impacto ali na imunidade daquela criança, na alimentação, às vezes até algumas pesquisas falam de menor risco de obesidade, menor risco de doenças metabólicas por conta da amamentação. Então, proteger a amamentação é proteger a saúde pública, é proteger a saúde da criança. E a gente sabe que esse leite materno, né, ele é o primeiro alimento que vai se perpetuar por muito tempo para exatamente o que você traz, né? É o que vai gerar impacto futuro também, né? De como é amamentado. E aí a gente escuta muito as pessoas falarem, é durante 6 meses, é durante 1 ano. Como consultora em amamentação, como acadêmica de nutrição, qual a importância desse leite para esse crescimento saudável desse bebê, dessa criança? E traz para a gente um pouquinho qual a sua visão, a sua orientação sobre o que é que aconselha, há quanto tempo está utilizando, única e exclusivamente, a gente sabe que tem a introdução alimentar, mas há quanto tempo o leite ele deve ser de fato um alimento exclusivo para essa criança? É importante você citar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas querem antecipar até o período de introdução alimentar e acabar com o momento de amamentação exclusiva. As recomendações são que aquela criança ela esteja amamentada exclusivamente nos primeiros 6 meses, né? Ou até se a criança toma fórmula, também que ela seja só com fórmula nos primeiros 6 meses, né? Mas a gente está falando aqui de amamentação, aleitamento exclusivo por 6 meses. E depois, a partir dos 6 meses, se a criança tiver os sinais de prontidão, né? Que ela senta com apoio, né? A criança, ela consegue ter o reflexo de protusão da língua diminuído, né? Se ela não tem aquele reflexo, fica empurrando a linguinha quando a gente vai colocando a colher, né? Que é um reflexo que a criança tem, né? Essa criança, ela tem interesse pelo alimento a partir de 6 meses. E ela tem os 6 meses, né? Porque às vezes a criança tem tudo isso, mas 4 meses ela já senta só. Não pode. Né, porque existe todo o sistema gastrointestinal da criança que precisa estar maduro. E a família também precisa estar pronta, porque às vezes a gente esquece isso, todo mundo está pronto, mas a família não está pronta para a introdução alimentar, ela precisa de informação, ela precisa também estar segura daquilo que ela está fazendo, ter as questões de segurança também, de desengasgo, e a partir dos 6 meses, a alimentação, os outros alimentinhos que a criança for comer, é complementar. Mas o principal continua sendo o leite materno. Então, na verdade, o principal alimento da criança até 1 ano é o leite materno. Eu digo isso porque às vezes as mães dizem assim, 7 meses, a criança, 6 meses era só leite. 7 meses mandou uma mensagem, às vezes no Instagram, né, o pessoal conhece, diz, mulher, meu menino não come não. Mulher, o que eu faço? O menino só quer saber de mamar. Diz, não, mas quantos meses tem? Eu penso, a criança já tem 11 meses, 1 ano e meio. 7. Eu digo, mas olha, até 1 mês atrás, só conheci o leite materno, só faz 1 mês que foi apresentado os alimentos, né? Só faz 1 mês que a criança está conhecendo os alimentos. Aí diz outra coisa, não, mas a criança só brinca com a comida. Mas brincar faz parte, tocar o alimento faz parte. Então, até 1 ano, o leite materno, a criança que amamenta, né, a mãe que amamenta, tem a criança com aleitamento materno até 1 ano como alimento principal. E a partir de 1 ano, que às vezes a gente vê crianças que, mesmo com 1 ano, né, elas continuam mamando. Pode, não pode? A partir de 1 ano, o aleitamento materno vai ser complementar, né? A criança pode continuar mamando, mas vai ser um complemento e aquele leite não vai ter todo o suporte que a criança precisa. Mas isso não quer dizer que não seja um alimento totalmente nutritivo também para aquela criança. Agora vai ser complementar a alimentação dela, né, com comida, né, frutos, legumes, verduras, todos os alimentos, mas vai ser complementar. Então, até 1 ano é o alimento principal. E aí também vem aquela outra, mas será que o leite não é fraco? Né? Não é? Típico. Mas será que sustenta até 6 meses, né? Mas será que a mãe, se ela não estiver assim comendo bem, que todo o pessoal diz uma desculpa, né? Mas a mãe nem come tão bem. Será que presta esse leite, né? Porque pode surgir mesmo uma dúvida, né? Quando a mãe, nutricionalmente, a mãe não está tendo uma alimentação adequada, esse leite continua sendo um leite fraco ou forte? E aí a gente vem pela parte científica, né? Os estudos, né? Eles colocam leite materno com todos os macronutrientes que a gente chama, carboidratos, gorduras, proteínas necessárias para essa criança, ainda que a mãe
em relação à alimentação dela, não esteja tão favorável. Até de mães com alimentação, essa pesquisa foi feita com mães com alimentação assim bem mais precária, o corpo ele prioriza o leite materno. Até às vezes a gente vê algumas pessoas que amamentam há muito tempo, começam a ficar bem magrinha, né? Vai voltar às vezes para a mãe, mas o corpo vai priorizar o leite materno. Então, os macronutrientes, eles estão presentes no leite materno. Por que que a mãe precisa ter uma alimentação adequada? Porque esse leite ele pode ser ainda melhor, com vitaminas, né? Com minerais. Então, alguns micronutrientes que a gente chama, eles estão presentes muito dependendo da dieta da mãe. Então, por isso que é bom também, já puxando para o lado, né? A mãe procurar uma nutricionista, né? Procurar um suporte. Para esse período também, ela também não ficar prejudicada, né? Não ter emagrecimento, não ter uma perda de peso, de massa muscular, né? Ela continuar fortinha para poder cuidar desse bebê. Você está entrando aí, era algo que eu ia deixar mais na frente, mas eu vou trazer agora para cá, sobre alguns mitos, né? E verdades. Eu já ouvi muito falar o seguinte: ai, tem que tomar garapa de rapadura para fortificar esse leite. Ai, não posso tomar refrigerante porque estou amamentando. A cerveja preta, é tudo Então, bom, né? conta pra gente alguns mitos e algumas verdades sobre a amamentação. Aí a lista, assim, a gente podia passar a noite aqui, a lista interminável, né? Quando a gente fala sobre mitos de amamentação. Mas, assim, os principais. Quando eu encontro as mães, né? Que às vezes elas perguntam. Ou até que alguns profissionais, né? Que às vezes pegam essa orientação, assim, de não estão tão atualizados, né? Não vou julgar, porque às vezes é na boa vontade de ajudar. Precisa primeiro oferecer um peito para depois oferecer o outro. Né? Tem algumas falas de profissionais de saúde que às vezes dizem assim, é bom o primeiro leite é o leite mais fraco. O primeiro leite, quando o bebê começa a amansar. O segundo é o leite mais gordo. Não sei se você já ouviu, mas o pessoal tem isso. Gente, não existe isso. O bebê ele tem o recurso dos 2 seios. Então, se na mesma mamada o bebê mamar no seio e ele começar a ficar meio inquieto, a mãe quiser trocar de seio, mamar nos 2 seios no mesmo horário, não tem nenhum problema. E o leite, ele não sai, não fica ali estocado na mama. Ele sai por reflexos, né? São glândulas que elas se contraem e ejetam leite, que é produzido na hora da mamada. Então, não importa se o bebê só mamou um pouquinho, se mamou um montão, vai sair o leite por reflexos. Né? Então, essa questão do leite fraco, do leite gordo, é uma questão que a gente já tem atualmente, né? Não tem mais essa recomendação. Uma comparação que eu gosto de fazer, sabe o ketchup, quando a gente deixa o vidro do ketchup muito tempo parado, Sim, e fica só aquela aguinha? Mas quando a gente aperta, sai tudo. Sai tudo. Pronto, é como se fosse isso. As glândulas, quando elas secretam ali o leite, ele vem com todos os componentes do leite materno, né? Então, esse mito, ele também não é verdade. E em relação à alimentação da mãe ainda, filho, quando eu chego na consultoria, quando eu chego nas visitas, teve uma mãe que a mãe dela não estava deixando ela tomar suco de manga. Eu nunca nem tinha ouvido falar que suco de manga prejudicava a amamentação. Mas, assim, em relação à dieta materna, as restrições são pequenas, né? O que é que a gente pede? Para que a mãe não tome uma quantidade muito grande de café, porque a cafeína passa no leite e ninguém quer uma criança virada à noite porque tá cafeinada, elétrica, né? Mas para aumentar o leite, essa questão da garapa de rapadura, a cerveja não é recomendado, gente. Álcool na amamentação é uma questão muito limitada, né? Então não pode ficar ingerindo álcool durante o período da amamentação. Só quando a criança assim, já tem lá perto dos 6 meses, ainda é uma quantidade muito controlada, não é livre de riscos, né? Mas não é recomendado para aumentar a produção de leite, né? A garapa de rapadura também eu não aconselho. O que é que eu aconselho às mães? Eu gosto de usar essa questão às vezes, alguma coisa que a mãe goste de comer como algo estratégico. Porque no final do dia, no final da tarde, principalmente, tem uma variação hormonal. E a mãe, ela costuma se sentir, além do cansaço do dia, ela costuma se sentir mal. Tem mães que sentem aquele, a gente chama blues puerperal, né? Ali nas primeiras semanas. Ela começa a ficar com a sensação de tristeza. Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, já ouvi. A sensação de tristeza, principalmente no final do dia. Já ouvi, inclusive, depoimentos de mães falando isso. E aí a ocitocina baixa, que é aquele hormônio que contrai, a ocitocina que contrai o útero, também ela contrai os alvéolos mamários. E ele precisa dessa sensação de prazer, essa sensação de felicidade, né?
E aí, o que é que eu digo? Olha, no final do dia, se tu quer comer uma coisa gostosa, deixa pra comer no final do dia, tipo um pedacinho de pudim, eu quero um pudim, né? Um pedacinho de pudim. Se você gosta da rapadura, tudo bem. Agora, não se obrigue a comer algo pensando que isso vai aumentar o seu leite. Porque a canjica, né, as cores de milho, tem mãe que não gosta. E aí se entope disso, aumenta a quantidade de carboidrato ali na dieta dela e não faz diferença para aumentar o leite. O que é que aumenta o leite? Bebê mamando. A principal coisa que aumenta leite é o estímulo. Quanto mais você estimula, mais leite tem. Amamentar na madrugada, quanto mais você estimula, porque ali tem um pico de prolactina, né? Então, se você amamenta o bebê de madrugada, você consegue uma produção de leite melhor. Esse estímulo, ele tem mais, isso também tem artigos científicos embasando isso, né? Até ervas, né? Que o pessoal diz, chás, ervas, fitoterápicos, né? Esse estudo, ele tem fazendo essas pesquisas, né? Será que erva tal, funcho, chatavari, tem algumas ervas que o pessoal diz que aumenta a produção de leite. E a comprovação é que o que pesa mesmo no aumento da produção de leite é estímulo. É a mãe, ela não está estressada, é a mãe ter informações seguras, é a mãe entender como é a fisiologia da amamentação, como é que funciona a amamentação, né? Isso melhora, assim, a produção de leite mais do que o que ela está comendo, ou se entupindo, ou se forçando a comer. Mas tem aquele dito, o feijão com arroz, o básico, às vezes serve. Que indicação você dá de alimentação para essas mães? Eu quero e tal. Algumas coisas são, de fato, você falou aqui para a gente que algumas coisas são proibidas. Que alimentos são esses, além da bebida alcoólica, como você já trouxe para a gente? Que outros alimentos seriam teoricamente condenados ou, nesse primeiro momento, não são aconselhados a serem consumidos? E quais são aqueles alimentos que podem, de fato, contribuir nessa produção de macro e de micronutrientes para que esse leite seja um leite realmente, como você já falou, eu sei que o leite vem da mama, né, forte ali, já vem com seus teores de gordura, enfim. Quais são esses alimentos, o básico do nosso dia a dia? O que é que você aconselha para uma mãe que hoje está amamentando uma criança a ingerir, a comer? Bem, a primeira coisa que eu falo é em relação ao consumo de água, né? Porque às vezes a mãe tá ali naquela... A criança demanda muito. A criança demanda muito, ela demanda durante o dia, ela demanda de madrugada. Então, a primeira coisa que eu converso com as mães é em relação ao consumo de água, né? Para que elas bebam a quantidade de água adequada, né? Como eu disse, o corpo ele prioriza o leite materno. O que é que eu percebo, né, que acontece quando a mãe não bebe a quantidade de água adequada? Não é que falta leite, que diz, bebe muita água para poder ter muito leite. Não é isso, mas falta para a mãe. Então, já vi mães terem desidratação, diarreia mesmo. Por quê? Porque está ingerindo uma quantidade pequena de água durante o período da amamentação. Ou o contrário, mães que têm uma prisão de ventre que às vezes já se arrasta ali no período do final, do último trimestre da gestação, porque tem o peso da barriga ali pressionando os órgãos gastrointestinais, o intestino, né? Então ela já arrasta às vezes uma prisão de ventre ali no final da gestação e emenda durante o período da amamentação por conta da pouca ingestão de água ou uma ingestão que não é adequada a esse período. Então o que é que eu digo? Eu digo, olha, se a gente faz mais ou menos um cálculo de 30 ml por quilo quando você não está amamentando, tenta fazer de 40 a 50 ml por quilo e vai percebendo qual é a quantidade que você está se sentindo mais à vontade, que o seu intestino está funcionando, que a sua boca não está ressecada, que você não está tendo enxaqueca, porque às vezes a mãe está tendo um monte de sintoma que na verdade é desidratação. Então, antes de qualquer alimento, o que eu indico é uma boa ingestão de água, né, durante esse período da amamentação. Como eu disse, o corpo vai priorizar o leite materno, então às vezes vai faltar para a mãe, né? E uma segunda coisa é variar a alimentação. Porque assim, não tem como eu dizer alimento tal. Mas assim, ingerir uma quantidade boa de frutas e verduras, porque essas fibras vão ajudar nessa questão da digestão, vão ajudar nessa questão de micronutrientes. Por que chama micronutrientes? Porque a quantidade que você precisa não é uma quantidade enorme, né? Mas você precisa. Então, variar essa alimentação, né? Colocar vegetais verdes escuros, colocar ali aquilo que a gente costuma comer, não vamos dizer, coloca, sei lá, uma verdura estranha, cenoura, beterraba, batata. Procura variar ali a sua alimentação, colocar o coloridinho no prato sem ser M&M's, né? O coloridinho de verduras no prato, né? O arroz, o feijão. Cara, será que o feijão dá gás no bebê? Às vezes o pessoal acha, né?
Assim, olha, feijão pode dar gases em qualquer pessoa, né? Então coloca esse feijão de molho, mas consome feijão. E uma coisa que eu acho bem importante é consumir proteínas, que às vezes a gente diminui a quantidade de carne até por conta dessa prisão de ventre. Às vezes inconscientemente, não vou comer muita carne, não, porque eu tô com o intestino preso, né, tudo. Então, aumentar a quantidade de proteína também na dieta, né, que vai auxiliar sim. Então, rechear. Recheia o pão com ovo, recheia o pão com queijo, né, recheia o pão ali com o frango, né? Sempre tenta colocar uma proteína ali no decorrer da sua alimentação. Lógico que para calcular bem direitinho o que é que ela precisa comer, é interessante que vá no nutricionista. Mas, no geral, você tomando algumas medidas assim de variação na alimentação, né? Tentar acrescentar essa questão da proteína. E, às vezes, é importante também um polivitamínico durante esse período. A mulher, às vezes, toma um período da gestação, toma um polivitamínico, ali uma suplementação vitamínica, e durante a amamentação, ela acaba relaxando um pouco mais, porque tem um bebê para cuidar. Então, vai na tua ginecologista ou pediatra que atende o bebê, vê com essa pessoa a necessidade ou não de uma suplementação. Geralmente, no período da amamentação, a gente pede para suplementar ainda vitamina A e ferro. Por quê? Porque teve uma perda de sangue durante o período da cirurgia, teve uma perda de sangue, se não foi cirurgia, né? Mas ainda no parto normal, Sim. ela tem o lóquio, que a mulher fica sangrando durante ali uns 40 dias ainda. Então, às vezes, também essa mulher, ela tá sentindo sintomas maiores de cansaço por conta de uma anemia pós-parto. Então, muitas vezes, ela precisa suplementar ali sulfato ferroso, uma vitamina A, alguns tipos de vitaminas para poder esse período ela estar um pouco mais confortável, né? E se sentir mais disposta para cuidar do bebê. Então, no geral, a alimentação mais variada possível, frutas, verduras. Aí o que é que não pode comer, Carol? Aquilo que não é saudável, não é aconselhado para ninguém. Você não vai se entupir de refrigerante, porque vai ser mais diurético, né? Vai ter um aumento na quantidade de sódio, né? Então, gente, aquilo que não é saudável não é aconselhado para ninguém. Você está amamentando um bebê, quer alimentar bem esse bebê? Não consuma refrigerante, não consuma aquilo que não é legal. Então, a gente precisa. Eu não era saudável. Eu não tinha uma alimentação tão boa, sabe? E aí, quando eu estava amamentando a Lúcia, que é a minha filha, hoje tem 7 anos, sabe o que eu comi? Parou para um momento. Momento nosso. Momento aqui. nosso. Eu tô contando para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Sabe o que eu fui comer? A menina tinha 3 meses. Eu fui comer farinha láctea. Cheio de açúcar. E assim, a Lúcia nunca tinha tido um episódio de cólica. Deu 6 horas, quando eu batei às 6 horas, né? Deu 6 horas da noite. Ela começou a gritar. Gritar e chorar, e chorar, e chorar. E nada que eu fazia essa menina parar de chorar, resolvia. Ela parou de cansada. Quando eu continuei comendo, quando foi no outro dia do mesmo jeito. Chorando, chorando, chorando. Porque cólica é algo que não é um desconforto, não é a disquesia que a gente chama que é o bebê com gases, é cólica mesmo, é dor. E aí eu me lembrei, eu digo, foi a farinha. Quando eu tirei, ela nunca mais sentiu cólica. Depois eu descobri que ela tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que é que eu digo? Você tire da sua alimentação aquilo que você percebeu que fez mal ao bebê. Não vai tirando aleatoriamente, conversa com o pediatra, né? Às vezes é necessário. E, Carol, a gente também sabe, eu escuto muito isso, né? A mãe não consegue produzir o leite, ou a criança não pegou o peito. Numa situação como essa, qual é, eu vou dizer, o plano B que uma consultora em amamentação, uma acadêmica de nutrição, pode trazer para que o crescimento dessa criança não seja tão afetado, diferente daquela criança que tem a amamentação como o alimento principal? Em relação à produção de leite, né, a gente precisa investigar por que essa mulher não está produzindo leite, primeiramente, né? Porque antes de apresentar uma fórmula, às vezes a gente esquece de ver o que aconteceu com essa mãe. Porque não é normal a mulher não produzir leite, né? Se desde o início, desde o pós-parto, ela está estimulando esse seio, o bebê não pegou o peito, a gente pode utilizar uma desmamadeira. A gente pode utilizar uma extratora de leite. E utilizando essa extratora de leite, tirar o leite e ir oferecendo ao bebê. Então, esse bebê ele tem como se beneficiar do leite materno, ainda que ele não pegue o peito. Né, para tentar... mas eu não amamentei 6 meses. Às vezes as mães dizem isso assim, com
Um pesar, eu entendo, né? Porque às vezes amamentar é um sonho e às vezes acontece alguma coisa, ou intercorrência com o bebê, ou intercorrência com ela, e ela acaba não amamentando, ou amamentando pouco tempo. Então, a primeira coisa que eu digo, valorize esse pouco tempo, né? A gente precisa acolher essa mãe. Ah, eu não amamentei, eu só amamentei um mês. Aí eu digo, você amamentou um mês. E é preciso acolher essa mãe, porque às vezes a amamentação é um período que a gente passa por tantas adaptações. É adaptação, você está numa nova realidade, às vezes é o primeiro filho, às vezes a rede de apoio que não era aquilo que você esperava, às vezes o marido não está do jeito que você sonhou, aquelas coisas de novela, que o homem está ali, às vezes você precisa falar o que na sua cabeça é óbvio, né? Então é tanta adaptação que eu acho que a amamentação não é para ser um peso. Se você tiver condições de contratar uma consultora de amamentação, busque ajuda. Às vezes não é um consultor de amamentação particular, mas às vezes é um profissional, um banco de leite, né? Aqui em Xadá a gente tem banco de leite, e você pode procurar, pedir ajuda, porque são situações, às vezes, são pequenos ajustes que você consegue contornar. E aí, o leite materno, lógico, tem uma formulação incomparável. Então, quanto mais você consegue prolongar ou extrair no leite oferecendo para o bebê, né? A gente, lógico, não indica a mamadeira, a gente indica um copinho, indica uma colherzinha, tentando prolongar o máximo possível para que esse bebê tenha os benefícios do leite materno. Ou, às vezes, muitas vezes, né? A mãe, ela fica em amamentação mista. Ela oferece o leite materno, mas às vezes precisa complementar com fórmula, porque a produção dela acaba não sendo suficiente. Porque assim, ó, Wendel, a mãe ela produz leite, mas se essa produção ela não foi estimulada desde o início, é perigoso que essa produção não seja suficiente para o bebê. Então, esses primeiros dias, sabe, pós-parto, eles são muito importantes. Eu comparo ao lançamento de um foguete. Se você não impulsiona naquelas primeiras semanas essa produção a decolar bem alto, com muito estímulo do bebê, com o bebê que vai para o peito ali. Ah, o pessoal diz, é de 3 em 3 horas que o bebê precisa ir para o peito. Eu digo, não. Às vezes menos que isso, é de 8 a 12 vezes. Então, às vezes é de 2 em 2 horas que esse bebê deve ir para o peito. Então, se você estimula nessas primeiras semanas, você vai conseguir uma produção aqui, ó, alta. Agora, se nessas primeiras semanas a mãe teve um bocado de intercorrência, esse bebê dormia 5 horas seguidas, e a mãe dormia, todo mundo dormia, e acabava passando a hora, e às vezes esse bebê ia 4 vezes pro peito. Já aconteceu. De eu chegar na consultoria e a mãe disse: quantas vezes esse bebê foi pro peito hoje? Ela disse: não, acho que foi 5 vezes. É porque ele dormiu, aí a gente não quis acordar. E aí acabou que ficou passando, às vezes, o cansaço, às vezes está com o mamilo machucado, você acaba deixando, sabe? Porque você está sentindo dor. Não, deixando um pouquinho para depois, a hora do bebê ir pro peito. Então você fez um lançamento que não foi tão alto. Então talvez essa produção esteja aqui, mas a necessidade do bebê seja mais alta. E aí precise de uma complementação com fórmula, né? E a fórmula infantil, ela é para esse período de emergência, né? Isso não quer dizer que você não amamentou, só porque é uma amamentação mista. A fórmula infantil tem a mesma composição do leite materno? Não tem. Mas ela deve ser prescrita quando o bebê tem necessidade. Então, é uma prescrição médica. Tipo, eu não passo fórmula. Eu não sou ainda nutricionista. Quando eu for, talvez eu possa prescrever, né? Mas só pode ser prescrito, gente, fórmula por nutricionista, responsável ali pelo bebê, enfermeira, responsável pelo bebê, e pediatra, né? O médico responsável. Não é assim a gente chegar, porque usualmente o pessoal fica, okay, chega no mundo da farmácia, eu quero uma fórmula. Mas, e qual é? Aí depois fica, mas quantas vezes eu dou pro bebê? De quantas e quantas horas? Qual a quantidade? É uma prescrição. Então, é para casos, esses casos mesmo, né? Esses casos especiais. E tentar fazer com que a alimentação desse bebê seja o mais saudável possível. Não separar a mãe do bebê. Esse contato pele a pele. Porque esse bebê, ele mesmo ele não amamentando, ele vai ter o contato com a mãe. Contato com a microbiota da mãe através da pele, através da mãozinha, né? Então, deixar aproximar o bebê da mãe. Não é porque o bebê está tomando fórmula que não é a mãe que deve dar, lógico, né? Se ela não puder. Mas, assim, tentar aproximar o bebê da mãe, que isso também vai trazer menos risco de depressão pós-parto, né? Porque às vezes a mãe já tem aquela frustração, não amamentei. Verdade. E aí eu tô mais afastada, porque todo mundo pode dar a mamadeira. Lógico, a rede de apoio deve estar ali para dar esse suporte, né? Mas essa mãe, ela deve se sentir muito unida ao seu bebê. Isso vai fazer bem para o bebê, esse contato com a mãe, e vai fazer bem para a mãe também. E a amamentação em si, ela tem essa proteção contra a depressão pós-parto.
né? Esse assunto dá assim, para ter outro podcast só sobre depressão pós-parto. Mas às vezes a gente diz, mas a mãe está com depressão pós-parto e ainda está amamentando. Gente, às vezes a amamentação é o que faz ainda sustentar a mãe, sabe? Diz assim, não, eu ainda estou fazendo isso. É o que está me dando suporte, né? Então, a depressão pós-parto, ela não é uma proscrição, né? A gente chama assim, da amamentação. Não dizer assim, não impede a amamentação. Ao contrário, é uma indicação, né? Se a mãe ela deseja amamentar, que ela amamente, porque os remédios, existem remédios que são compatíveis com a amamentação. Pra gente finalizar, que o nosso horário já tá aqui avançando, Carol, e eu acho que tá sendo hoje aqui uma super aula. Confesso pra ti. Falar por horas, né? E dava pra ficar ouvindo aqui horas, você falando aqui, e o assunto é muito bacana. Mas eu acho que você tocou em um outro ponto, né? Sobre esses bancos de leite que tem. A gente sabe que o Hospital Maternidade Jesus Maria e José, que faz parte da nossa rede, que integra o nosso grupo, tá fazendo uma campanha, e sempre tem, porque eu tenho uma amiga que lá está, que é o nosso marketing lá, e sempre que vejo, ela sempre posta esse amamentar outras crianças, né? O potinho, enfim. Como é que funciona esse trabalho para um leigo como eu? Como é a mãe que deseja doar ou a mãe que precisa dessa doação de leite para alimentar o seu filho? Gente, essa questão da doação de leite, ela é tão assim maravilhosa, porque às vezes a gente pensa que precisa de uma grande quantidade de leite, né? 300 ml de leite, né, que é como se fosse um potinho assim, né, médio, ele pode alimentar 10 bebês que estão lá. Porque os bebezinhos, quando eles nascem, gente, a quantidade estomacal do bebê é ali 15 ml, 30 ml, então é uma quantidade muito pequena. Então, às vezes você doar um potinho de leite, dá para alimentar 10 bebês, né? É a primeira coisa que eu digo. Que se você tem sobrando, doe, né? Doe. Entre em contato. Como é que acontece para doar? Você precisa entrar em contato com o banco de leite, né? Procura aí nas redes sociais, talvez dê para colocar até na legenda, né? Sim. A gente coloca na contato. nossa descrição aqui do Unicast. Pronto. Entrar em contato com o banco de leite, eles vão te indicar como é que você vai fazer essa coleta. Precisa estar de máscara, cabelinho preso. Lembrar que esse leite ele vai ser oferecido para bebês prematuros, então na coleta você precisa ter todo um cuidado, né, na higiene, né? Então lavar bem as mãos para poder fazer essa ordenha. Você faz a ordenha, pode fazer manual, né, com a sua própria mão, e pode fazer também com algum utensílio, como a desmamadeira e extratora de leite, que precisa estar bem higienizada também, esterilizada. E aí você vai fazer essa coleta de leite, vai colocar no potinho. Esse potinho ele precisa ser imediatamente armazenado em geladeira ou congelador, se for demorar um pouquinho mais para poder eles irem buscar, né, ou você deixar lá. E aí precisa ser armazenado em geladeira para não estragar, não ter nenhum tipo de problema. E lá é feita a pasteurização do leite para poder oferecer para o bebê. Feito primeiro exame, né, e a pasteurização para oferecer para o bebê. Também a mãe que precisa, geralmente, a quantidade não é tão grande para, por exemplo, se eu preciso ir em casa, eu ia até lá. A quantidade do banco de leite geralmente é para os bebês que estão lá na UTI, né, que eles estão precisando, né, os neonatos. E aí as mães terem esse recurso do leite lá na maternidade. Mas assim, se você pode doar, né? Se você tem sobrando, se você coleta esse leite em casa, não jogue fora, porque isso é ouro, pode salvar a vida de muitos bebezinhos. Carol, eu queria muito te agradecer, o nosso tempo aqui já foi estourado, mas como a gente falou, e fica aqui o convite para você voltar para a gente falar outras temáticas voltadas para a amamentação. Quero muito te agradecer, porque eu acho que esse bate-papo de hoje foi muito rico, né? A gente não poderia terminar o mês de agosto de outra forma, a não ser com um momento desse de conversa, mas eu acho que mais do que conversa, conscientização, né? Espero que esse conteúdo chegue em muitas mães por muitos e muitos tempos, e quero lhe agradecer a sua disponibilidade de hoje estar aqui contribuindo conosco no Unicast. Eu que agradeço o convite, falar sobre a amamentação, assim,
É maravilhoso para mim, é o meu trabalho, mas que eu gosto muito também, porque nem que eu trabalho assim, mas o meu eu amo esse trabalho, eu amo falar sobre amamentação, é um tema riquíssimo, e fica o agradecimento, se me chamar eu volto. Ela acabou soltando aqui meu apelido, né, de criança. Vocês verem a intimidade, a amizade de muito tempo nos permite fazer isso. Então, queria te agradecer mais uma vez e agradecer a você que nos acompanhou até agora em mais uma edição do Unicast, o podcast da Unicatólica, encerrando esse mês de agosto, agosto dourado, com muita informação sobre a amamentação. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma edição e eu espero que você conte também com a sua audiência para contribuir cada vez mais com o conhecimento aqui da Unicatólica. Obrigado e até mais.